Senhor, que nós não nos acheguemos a Ti apenas para ganhar conhecimento, mas que nós possamos ter um coração de servo, um coração de ouvir e obedecer. Senhor Jesus, conduza o meu falar, Senhor, que eu possa ser fiel ao encargo que está no Teu coração. Senhor Jesus. O que adianta ter 6 máquinas dessas e um calorão como esse? Mas vocês sabem por quê? Embora nós tenhamos máquinas de última geração, pagamos caro, porque não há conexão delas com a energia necessária. Os técnicos que vieram para instalar constataram que o nosso padrão, ele era muito pequeno, ele não teria condição de suprir a energia necessária. Já está instalado, mas falta a empresa de energia e luz trocar o nosso padrão e nós conectarmos essas máquinas para que elas possam funcionar. Usando esse gancho, eu queria entrar na mensagem de hoje. Quando, em algum momento, tempos e tempos, talvez milhões de anos atrás, a palavra fala que um arcanjo de tão belo, tão perfeito, ele foi cada dia mais achando que era o bom, o belo, o perfeito. E chegou ao ponto dele querer ser semelhante ao Altíssimo. Em outras palavras, ele não queria ser mais do que Deus, ele queria ser semelhante. Talvez ele tivesse pensado, como mais belo, mais poderoso das criaturas, eu vou ser o mediador entre o Criador e as criaturas. E quando ele se ensoberbeceu, ele perdeu a conexão com Deus. Ficou como essas máquinas inúteis. Ainda bem que essa semana elas já devem ser conectadas novamente. Aí elas vão ter utilidade. Aí as irmãs Jardins vão poder trazer cobertor para aqui, porque eu nunca vi uma família tão friorenta. Pode trazer, traz os casacos, porque... Senhor Jesus, irmãos, vamos perceber isso. Nós brincamos com a situação, mas eu quero que os irmãos entendam o que é perder a conexão do Criador. E quando ele perdeu essa conexão, ele foi lançado por terra. Foi julgado e condenado.
Ó, o Pedrinho está dando o seu sinal, o José Pedro, aleluia. Senhor Jesus, irmãos, essa desordem que aconteceu rompeu com toda a conexão existente. E esse anjo, ele não foi criado diabo, ele não foi criado adversário, muito pelo contrário, ele era um anjo de luz. Satã quer dizer adversário. Ele se fez um adversário de Deus. E ele foi lançado por terra. O livro de Apocalipse 12 fala que 1/3 de todos os anjos seguiram ele. Se tornaram os anjos caídos. Mas não existiam só anjos naquela época. Existiam muitos animais na terra. São o que na história nós conhecemos como animais pré-históricos. E é verdade, são os animais pré-adâmicos, são aqueles dinossauros enormes. E quando a terra se tornou sem forma e vazia, ela foi inundada com águas de condenação, águas que não eram potáveis, águas que subjugou todo aquele mundo. Não estou falando do mundo da época de Noé, não. Eu estou falando do mundo pré-adâmico. E aí, passaram-se uma quantidade de tempo incalculável. Os cientistas, boa parte deles, falam que em torno, acho, de 60 milhões de anos atrás, caiu uma estrela, interessante, uma estrela, e que a Terra se tornou um caos. Todos aqueles animais morreram. No meio da escuridão que a queda daquela estrela causou em todo o planeta. E todos aqueles animais morreram. Só que eles deram origem aos demônios. Essa é a diferença do anjo caído para um demônio. Os demônios, eles são as almas daqueles animais pré-adâmicos. E eles, por terem perdido o seu corpo, eles procuram corpos para se incorporarem. E quando ele encontra uma pessoa vazia de Deus, ele entra para fazer maldades. Porque eles se juntaram a Satanás e seus anjos e se tornaram os principados e potestades. Por que principados? Porque há anjos de diferentes tamanhos, de diferentes níveis. E esses anjos caídos com esses demônios, que são também distintos, eles se tornaram a oposição a Deus, o reino das trevas.
Mas quando a gente abre Gênesis, vamos abrir a Bíblia no primeiro capítulo da Bíblia. Gênesis 1:1. Espera aí. Fala, os irmãos podem ler. No princípio, criou Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa criação foi completa e perfeita. Quando a gente abre em Isaías 45, lá se explica que a terra não foi criada para ser um caos. Mas o versículo seguinte fala que a terra era, porém, estava forma e vazia. Essa forma verbal é a primeira vez que aparece, é a palavra em hebraico hayetá. A segunda vez que ela aparece é no capítulo 3, quando fala que Eva veio a ser a mãe de todos os seres viventes. Ou seja, a terra não foi criada sem forma e vazia, ela veio a ser, pela consequência dessa desconexão. Mas, em algum momento, para ser mais exato, há aproximadamente 6.000 anos atrás, disse Deus: haja luz e houve luz. Isso quer dizer que logo nesse primeiro dia, e aqui é interessante, que todos os 7 dias da criação é falado a partir do segundo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o 7º. Mas o primeiro não é primeiro, não. É literalmente o dia 1. Qual é a diferença de primeiro para o dia 1? O dia 1 é um marco. Há 6.000 anos atrás, teve um marco. Esse marco é um marco do tempo, é o dia número 1, não é o primeiro dia, porque antes já tinham outros dias. Os irmãos compreendem a diferença do que é o primeiro para o marco 1? Aí depois veio o dia segundo, o dia terceiro. Mas no dia 1, sabe o que Deus fez? Com a sua palavra, Ele falou: haja luz. E houve luz. Irmãos, se nós formos ver, na Bíblia fala que Deus é luz. Em outras palavras, Deus, Ele estava ali, restaurando a sua criação que havia desconectado. É o que os técnicos vão fazer a partir de segunda-feira. Eles vão tratar de conectar os nossos aparelhos do ar-condicionado à energia.
Mas não faz de uma vez, não. Primeiro tem que trocar o padrão, depois tem que passar a fiação, e não é qualquer fio, não. Tem que ser o calibre conforme. Não foi, nós não chegamos e falamos para o rapaz da esquina, queremos tanto fio, que fio tanto faz. Não, o técnico, ele teve que dimensionar cada fio. Senhor Jesus, isso o Senhor começou a fazer, irmãos. Ele começou a restaurar todas as coisas. Para quê? Para que o que aconteceu com os anjos caídos e com aqueles demônios, ele falou: eu quero restaurar todas as coisas. E ele começou com a luz. Senhor Jesus, ele disse: haja luz, e houve luz. E aí, ele pôde prosseguir. O que ele fez no segundo dia? No versículo 6 fala: e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Então, primeiro, Deus trouxe luz. Depois, ele separou as águas de baixo das águas de cima. Mas por que ele pôde fazer isso? Porque tinha luz. As águas de baixo eram águas salgadas de julgamento. As de cima, elas foram evaporando, se tornando águas saudáveis. No terceiro dia, Senhor Jesus, o que ele fez? No 9, e disse Deus, ajuntem-se as águas num só lugar, e apareceu a porção seca. Ou seja, ele separou a terra seca. Então, passou a ter os mares e a terra. E aí, no quarto dia, haja luzeiros. Interessante que não fala haja o sol e haja a lua, haja luzeiros. O maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Naquele tempo, irmãos, muitos dos povos adoravam o sol, outros adoravam a lua. E o Senhor, Ele põe
as coisas no seu devido lugar. Eles são parte da criação, não são deuses. Então, é criado o sol, a lua e as estrelas. Mas pode perguntar, mas a luz não foi criada no primeiro dia? Sim, essa era uma luz difusa. Mas para que haja vida, tem que ter água potável, que possa regar as plantas, e tem que ter a luz do sol. A gente que trabalha na roça, a gente sabe que não basta a terra estar molhada. Por exemplo, se tem uma chuva, lá no mês de junho, de julho, o maior frio, o capim não reage. Agora, embora esteja esse calorão, você chega, o capim, ele cresce, parece que por dia. Por quê? Porque tem calor, tem luz, tem um sol. Irmãos, o sol foi feito para governar o dia. O sol representa, não é o próprio Deus. Tem uma passagem que fala que o Senhor é o sol da justiça, porque é a fonte de vida. Mas, e a lua? A lua é para governar a noite. E, irmãos, a lua, ela tem suas fases. Quando você está numa lua cheia, você consegue andar até de noite. Mas se você pega uma lua nova, a única luz que você vê são das estrelas. As estrelas representam o crente individualmente. O livro de Daniel fala que aqueles que conduzem muito à justiça são como estrelas para o Senhor. Quando a igreja, coletivamente, ela reflete a luz de Cristo, ela representa a luz refletida de Deus. É um símbolo da igreja. Mas, às vezes, a igreja não está cumprindo o seu papel, a fase dela não está bonita. Aí ainda vão ter estrelas naquelas cidades. Graças a Deus, o Senhor tem tido um candelabro na nossa cidade. Uma cidade pequena, mas tem algum brilho nesse candelabro. Que nós possamos estar refletindo cada vez mais essa luz de Cristo. Mas, assim como essa criação, ela representa um Criador que quer se reconectar à sua criação. Ele foi preparando todas as coisas. É como uma mãe.
Eu tenho certeza que quando o José Pedro nasceu, já tinha alguma coisa em casa preparado, não é assim? Ou seja, a mãe, quando ela percebe que está grávida, ela começa a se preparar, onde eu vou colocar o meu bebê? E as roupinhas? É assim que o nosso Pai, Ele foi fazendo. Ele foi restaurando todas as coisas, com base em quê? Nele mesmo. Ele é a luz. A palavra ar, tanto no grego como no hebraico, também pode ser traduzido como espírito. No grego a gente até conhece, é a palavra pneuma, de onde vem a palavra pneumático, pneu. O que tem dentro do pneu? Ar comprimido. E o ar comprimido, ele aguenta impacto, ele aguenta peso. O Senhor, irmãos, Ele tem consciência que, infelizmente, assim como o inimigo, ele se envaideceu, cresceu, se corrompeu e caiu, e se tornou o rei do reino das trevas. Infelizmente, quando o homem foi criado, o inimigo, ele deve ter ficado pensando, mas eu não entendo. Olha, esse homem foi criado menos do que eu, e a palavra fala isso, que os anjos são maior em força e poder do que o homem. Mas foi criado menor do que eu, tem menos força do que eu, menos poder do que eu, mas o que eu tanto queria, ser semelhante ao Altíssimo, Deus já, na hora que criou, falou: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ele ficou bravo. E na primeira oportunidade, ele enganou a nossa mãe Eva. E o homem também caiu. Também foi desconectado. Triste, mas é a nossa história. Mas aleluia, porque Cristo nasceu de uma virgem para poder ser homem, e por ser homem, ele pôde morrer por um homem. Mas se ele fosse apenas um homem perfeito, ele poderia morrer por apenas um homem, mas por também ser Deus. O sangue dele caiu na eternidade e resolveu esse problema. Hoje nós fomos reconectados com Deus. Hoje nós podemos sair às ruas, como nós saímos hoje cedo. Óbvio, muitos estavam trabalhando, não podiam, saímos em 15. Bia lá na loja, que tomou o encargo, conseguiu orar por 6 dentro da loja, entrou na nossa conta também. Nós, hoje, perguntamos para 60 pessoas nessa cidade: eu posso orar por você? E eles compraram 12 kits. Ou seja, eles levaram para casa 24 livros. Ou seja, nós queremos
não só nós estarmos reconectados com Deus, nós estarmos funcionando, mas nós queremos levar outros a funcionarem. Experimentar o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Você já viu alguém levar um choque, assim, levei um choque. Não, eu falo, levei um choque, né? Uma vez eu estava com um amigo e ele falou, será que nessa cerca, a cerca está ligada? Porque quando ele encostou na cerca elétrica, ele está ligado. Irmãos, você não consegue ficar indiferente ao levar um choque. Nós não podemos ficar indiferentes a sermos reconectados com Deus. Nós estávamos nas trevas, mas nós vimos a luz. Quando nós cremos, nós vimos a luz do primeiro dia. Nós não podemos nos contentar com a luz do primeiro dia. É por isso que nós precisamos da luz do quarto dia, é a luz do sol, é aquela luz clara. É a luz que faz o capim crescer, é que faz a planta frutificar. Ao criar cada ser, o Senhor sempre falava, produza frutos segundo a sua espécie. O interesse do Senhor é que nós produzamos frutos. Os irmãos sabem, eu gosto muito de história. Meus primeiros antepassados vieram para o Brasil ainda no ano de 1500 e pouco. Sabe quantas gerações desses primeiros que vieram para o Brasil até hoje, até a minha pessoa? 12 gerações. Nós esperamos que o Senhor Jesus volte nos nossos tempos. E se o Senhor tiver misericórdia? É por isso que nós temos filhos. É por isso que o Senhor falou, crescei, multiplicai, exercei domínio sobre toda a terra. Sobre todo o réptil. Será que ele está falando do réptil ali? Não, ele está falando do que aqueles répteis representam. Lá em Apocalipse 12, fala aquela antiga serpente é diabo, é o Satanás. Lá em Gênesis era apenas uma serpente, mas eu amaldiçoei ela. Falei que ela iria arrastar no seu ventre e ia comer pó. E o que nós somos? Nós somos pó. Mas aleluia, porque nós recebemos o sopro de Deus. Nos tornamos espírito, porque Deus é espírito. Eu não sei se você já reparou, o cachorro tentando pegar mosquito. Ele morde o próprio vento. Ele fica ali tentando. Se ele for comer aquilo ali, vento, ele vai morrer de fome. O inimigo, ele só come quem está na carne. Ele não come quem está no espírito. Essa semana, nós vimos para que
os anjos foram criados. Eles são espíritos ministradores daqueles que hão de herdar o reino dos céus. Ou seja, nós podemos orar ao Senhor, falar: Senhor, eu estou vivendo nesse mundo cheio de trevas, mas eu não sou daqui. De onde nós somos? Lá do alto. E aí, o inimigo, ele passa a não ter poder sobre nós. Nós podemos até orar ao Senhor: Senhor, que os teus anjos, dê ordem aos teus anjos para estar nos guardando. Se a palavra fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam, nós temos que tomar posse. Nós estamos vendo ele? Não. Mas precisa ver? Não, preciso crer na palavra. É através do portal da fé que nós mudamos de dimensão. Nós tomamos posse. Nós somos feitos filhos de Deus. Irmãos, nós não somos perfeitos. O problema é que nós ainda temos duas naturezas. A natureza caída gosta desse mundo. Mas quando nós cremos, nós somos feitos filhos de Deus. E agora nós temos a natureza de Deus em nós. Há um conflito muitas vezes. Quem vai vencer? Quem alimentar mais. É por isso que nós damos tanta ênfase em estudar a palavra. Não apenas para ter o conhecimento, mas para sermos alimentados. É por isso que o Senhor, Ele diz que Ele é o pão da vida. Ele é o pão, Ele é a vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é a luz, Ele é a verdade, Ele é tudo aquilo que nós precisamos. E se nós estivermos nessa dimensão espiritual, nós estaremos seguros, porque quando Ele voltar, nós o encontraremos de uma forma secreta. Você já, certamente, mesmo que você não tenha carro, você já parou num posto de gasolina, e aí o fretista chega e pergunta: quantos litros? Aí você dá uma nota de 100 para ele e fala: R$100. Aí ele pega e vai, quando chega ali em R$90, vai passando 7, 8, 9, 0. Quando vira, o que ele faz? Na realidade, já tem até um dispositivo, né? Ali que ele já pode marcar na bomba. As bombas modernas já tem um dispositivo, marca ou a quantidade de litros ou a quantidade de dinheiro, não é assim? Sabia que só Deus sabe a quantidade de gentios? Gentios somos nós, que não somos judeus. Vai completar esse número.
E quando completar esse número, o relógio vai voltar a funcionar para o povo de Deus. Porque quando eles negaram o Senhor, o relógio deles foi travado. É por isso que nós pregamos o Evangelho. Nós temos lido muitas vezes. Vamos reler Mateus 24:14. A maioria dos irmãos já sabem de cor. E será pregado. Vamos? Acharam todos? Mateus 24:14. Vai ser pregado aonde? Em todo o mundo. Para quê? Para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então, quando nós saímos para pregar esse Evangelho, nós saímos para testemunhar aquilo que as pessoas precisam ouvir. Agora, se eu não vi nada, eu vou dar testemunho de quê? Mas, graças a Deus, porque nós temos visto muitas coisas. Graças a Deus, nós temos tido experiências com a palavra dele. E nós aguardamos a vinda do Senhor. Nós não apenas amamos o Senhor, nós almejamos a sua vinda. É bem diferente. Já dei esse exemplo muitas vezes, né? Vamos dar um outro exemplo. A mãe, geralmente mãe é zelosa com a tal da pia. Quando a mãe sai, em muitas casas vai acumulando. É prato, é copo, é tudo quanto é coisa ali na pia. E se tem uma coisa que deixa a mãe brava, é aquela pia suja e bagunçada. Ou eu estou falando bobagem? Agora, você está esperando a mãe, mas não lava a pia, não. Deixa a pia daquele jeito que você vai ver a coisa ficar preta quando a mãe chegar. Irmãos, amar a mãe, todo mundo ama. Mas amar a chegada da mãe com a pia suja é meio complicado. Vamos, então, pôr a nossa vida em ordem. Nós não queremos apenas amar o Senhor Jesus, nós queremos amar a sua vinda. Aleluia. Irmãos, teria muitos outros pontos para tocar, mas se eu for tocar em todos, não vai dar nem tempo para os irmãos compartilhar. Então, vamos aproveitar a oportunidade para que todos os irmãos, ou pelo menos uma meia dúzia de irmãos, possam compartilhar. Foi uma semana muito rica e aproveite essa oportunidade para compartilhar. Amém. Jesus é o Senhor.